da palestra de hoje, que integra o curso de extensão Contestações e Práticas na Política Internacional, Vozes, Atores e Agendas em Transformação no Século XXI. Esse curso é integralmente formado por palestras proferidas pelos autores de alguns dos excelentes artigos que são publicados na Revista Brasileira de Política Internacional, que é editada aqui do nosso Centro de Estudos Globais. E na tarde de hoje nós temos a alegria de receber a professora Carina Mariano, que é professora titular da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Araraquara, e também do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, esse programa fenomenal, sensacional, que é formado por 3 instituições, pela Unesp, pela Unicamp e pela PUC São Paulo. A professora Carina conseguiu um tempo na sua atribuladíssima agenda, digo por quê? Porque também é assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, que é uma universidade gigantesca, justamente para participar desse nosso evento. A palestra que Carina irá proferir hoje, aqui no contexto do nosso curso, se intitula... cadê? Deixa eu ver se eu... Jornalismo e Agenda 2030, que eu estava com o título em inglês, Desigualdade e Trabalho Decente no México, que é baseada nesse artigo sensacional que você, Carina, publicou com o meu colega aqui da universidade, o professor Roberto Menezes, em um dos últimos volumes da nossa Revista Brasileira de Política Internacional. Carina, eu agradeço muitíssimo a sua generosidade de ter aceitado esse nosso convite, esse nosso curso. As palestras estão sendo transmitidas pelo nosso canal no YouTube, depois as palestras são editadas e compõem um material de participação em um ambiente virtual de aprendizagem em que o curso de extensão propriamente se desenvolve. Quero lhe dar as boas-vindas, Carina, e, evidentemente, já passar a palavra para você, para seguir aqui com o nosso trabalho na tarde de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Lessa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. É um prazer poder participar, contribuir, né? E não há agenda suficientemente lotada que me impeça de estar falando, né, e conversando com os colegas. Esse texto que eu vou apresentar hoje, né, ele é resultado de uma pesquisa, né, e foi muito interessante, né, porque ele teve uma boa repercussão, assim como um outro texto também que a gente tinha publicado na revista, e que é anterior, que depois, né, acabou chamando a atenção, até virou um livro. Então, eu tenho uma gratidão muito grande à revista, porque a Revista Brasileira de Política Internacional, porque ela é se não é o principal, um dos principais canais hoje, né, de divulgação científica na área de relações internacionais no Brasil. Então, vocês estão de parabéns por esse trabalho. Bom, então, eu vou começar falando aqui um pouco sobre esse contexto desse artigo, né? Como eu falei, ele é uma pesquisa que foi financiada pelo CNPq, né? Uma pesquisa que nós trabalhamos, e pode passar o slide. A questão da pesquisa, né, era tentar entender como o regionalismo pode contribuir com a Agenda 2030. Né? Ou seja, como os processos de regionalismo poderiam trazer contribuições, ou se trazem contribuições na execução dessa agenda. Né? Então, só para situar aqueles que não conhecem o tema, a Agenda 2030 é uma iniciativa da ONU, né? Ela é um desdobramento do que foi
acordado nos anos 2000, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi de 2000 a 2015, né? E esses objetivos tentavam estimular ações dentro dos governos para a promoção de melhorias em aspectos relacionados ao desenvolvimento, principalmente tocando a questão ambiental. Como os resultados foram limitados, mas teve alguns resultados interessantes, o objetivo foi ampliar essa agenda e ampliar os temas. Então, a agenda dos ODMs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Milênio, eram 8 objetivos, muito mais reduzidos, né, e passaram a ser, na Agenda 2030, 17. Pode mudar. Esses 17 objetivos, né, eles têm um prazo até 2030, por isso, para a Agenda 2030, né, são 17 objetivos e 169 metas, né, de compromissos nacionais. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, claro, os projetos de regionalismo não entram diretamente nessa agenda. Por que não entram? Porque os compromissos são nacionais, não regionais. Mas, como são acordos de cooperação que estimulam ações conjuntas entre os parceiros, eles poderiam ser incluídos, e são incluídos esses objetivos na agenda do regionalismo. No caso, na nossa pesquisa, nós focamos em alguns ODS apenas, que consideramos que eram aqueles mais diretamente relacionados com o regionalismo, com a agenda regional. Nesse caso, nós trabalhamos com o ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, o 10, que é redução das desigualdades, o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, o 13, que é ação contra mudança global e do clima, e o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. A ideia era olhar esses ODS dentro da perspectiva do regionalismo. Pode ir. E aí, qual que era a ideia? É de entender, pensar como esse regionalismo poderia contribuir, né? Ele pode contribuir de muitas formas. Ele pode contribuir na implementação e na revisão dos ODS, no plano nacional, regional e até no diálogo global, na interconectividade entre esses ODS e a integração econômica, né? Você pode trazer arranjos regionais para a implementação desses ODS. Alguns ODS pressupõem cooperação, por exemplo, na ação transnacional, voltada para meio ambiente, né, e outros aspectos, inclusive, como foi o tema desse artigo, né, que é a desigualdade, né, e trabalho decente. E as organizações regionais, elas também ajudam, né, a trazer essa agenda global para o âmbito regional, né, e contribui com os países no que se refere ao monitoramento também dessa implementação. Então, pode mudar. Resumidamente, a gente pode dizer que o regionalismo ele contribui em 4 esferas. Na tradução, ou seja, ajudar a transformar o ODS em uma agenda interna, né, tanto nacional como regional, em socializar, né, os objetivos, em ampliar o diálogo, né, e por isso o papel de suporte dos ODS no âmbito regional, coordenação, que é coordenar a agenda do ODS entre os parceiros, né, os membros do processo regional, e o monitoramento da execução desses ODS. Então, isso é o que a pesquisa procurava olhar. A gente olhou basicamente parece que é pouco, né, mas foi bastante, porque a gente olhou todos os processos nas Américas
e na Europa, a implementação disso. Pode ir. E aí, qual que era a lógica dessa pesquisa? É tentar ver em que medida as contribuições, né, levavam a uma melhoria na implementação dessa agenda. Eu não vou ficar aqui falando de todos os casos, eu vou me concentrar no caso que foi apresentado nesse artigo, né, que foi o caso do México, então é o impacto do acordo regional, né, da área de livre comércio da América do Norte sobre o México na implementação especificamente de um ODS, que é o ODS 8. Mas, assim, para fazer um panorama geral, o que a gente viu é que os resultados acabam sendo limitados, e isso não é por causa do regionalismo, mas sim porque, de fato, a implementação dessa agenda está bem aquém do esperado. Né? Mas, em particular, o regionalismo ele tem sido muito favorável ao diálogo, a internalização dessa agenda nos países, mas pouco efeito sobre os resultados concretos ou implementação, e mesmo no monitoramento ele tem ficado aquém do esperado. Né? Uma coisa que é importante é que houve avanços normativos no âmbito dos ODS, no âmbito regional, falando desde uma perspectiva regional, mas nem sempre esses avanços normativos se transformaram em resultados concretos, em resultados, vamos dizer assim, de impacto real para a sociedade. Então, um exemplo fácil de entender é o Pacto Verde na Europa, se faz toda uma normativa, mas na hora de implementar a dificuldade, a postergação desse processo. Então, nem sempre os resultados acompanham o esperado. E por que um pouco dessa situação? No caso das Américas, especificamente, a gente vai atribuir isso à relação com o regionalismo líquido. Regionalismo líquido é um conceito que nós usamos, né, que eu já vou explicar, mas o regionalismo líquido dificulta a coordenação e contribuição desse regionalismo na realização dessas metas. Próximo. Então, só para explicar um pouco o que significa isso, e aqui então, eu estou falando de um artigo que também saiu na RBPI, né, que foi sobre o regionalismo líquido, né, mas esse foi um artigo de 2021, e que é um conceito, né, que tenta mostrar como é a lógica de estruturação desses processos regionais, ou seja, quais são as características do regionalismo nas Américas. E aqui eu estou falando Américas, não é só América do Sul. Na região como um todo, há essa característica. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Eu estou falando de regionalismo líquido no sentido de um regionalismo, a diferença, né, qual seria o oposto, né? O oposto seria um regionalismo que busca uma maior integração entre os participantes, uma maior vinculação, um aprofundamento da integração. A lógica do regionalismo nas Américas, ela é mais fluida, ela é menos rígida, e por isso o termo líquido. Então, quais são as características estruturais desse regionalismo nas Américas? O intergovernamentalismo e a defesa incondicional da soberania e autonomia dos países membros, o que faz com que esses países tenham, vamos dizer assim, uma certa aversão a maiores compromissos com o regional. Ou seja, eles se comprometem, mas sempre buscando manter a sua autonomia, o que significa que, em alguns momentos, os compromissos regionais se subordinam a interesses nacionais de momento. Né? Então, às vezes, por interesses
que surgem em determinados contextos nacionais, você subordina os compromissos regionais ou não cumpre com esses compromissos, o que faz com que esses atores estatais, né, os países, tenham baixo comprometimento com o regionalismo e uma percepção de que as normas, as regras, as instituições nesses processos regionais, elas têm que ser mais voláteis, mais flexíveis, né, que elas não são feitas, na verdade, para serem permanentes, mas elas devem estar sempre se ajustando aos interesses de momento. Então, essa é uma característica do regionalismo líquido. Então, esses processos nas Américas seguem essa lógica, inclusive os processos, como é o caso do NAFTA ou do TEMEC, né, como é a sigla agora, usando o termo em espanhol. Próximo. Então, o que nós vemos, né? Para entender um pouco o que é esse acordo. O acordo que deu origem ao TEMEC, que é o atual acordo, né? Que era o NAFTA, em 2019 é uma revisão, muda o nome, né? O Trump era contra o nome NAFTA, então ele mudou o nome. É um acordo de livre comércio. Então, importante dizer, o acordo de livre comércio é um acordo voltado para liberalização de tarifas e livre circulação de produtos entre os membros, tá? É um acordo de liberalização comercial, né? Redução tarifária. Não é um acordo que busca uma moeda comum, não é um acordo que busca um parlamento, não é um acordo que... Ele é mais restrito. Inclusive, ele é mais restrito, por exemplo, que o Mercosul. Isso é para quem não é da área entender um pouco a lógica. Só que ele tem algumas características que são importantes. Ainda que seja mais restrito, é um acordo de integração comercial. Nesse acordo participam, negociam apenas os estados. Em algumas esferas você tem a participação da sociedade, mas é muito restrita, né? E ela é só um papel mais esporádico. Ele tem uma institucionalidade complexa, porque ele tem várias estruturas que lidam com toda a questão da liberalização comercial, né, o acordo ele tem várias instâncias, inclusive uma instância responsável pela questão das regras trabalhistas, né, isso vem desde 94, né? Agora, ele tem uma característica que é interessante, ele tem como membro a principal potência mundial, que é os Estados Unidos. E, portanto, ele tem uma liderança muito forte, ou seja, um peso muito forte de um ator que consegue, de uma certa forma, garantir que esse processo seja, as suas regras sejam obedecidas. Por quê? Porque ele tem poder de barganha para pressionar os parceiros a cumprirem com as regras do jogo. O que faz com que esses atores cumpram as normas estabelecidas, né? Sigam. É importante dizer que os parceiros cumprem, mas atualmente, no atual contexto do Trump, ele tem rompido com isso. Então, nesse segundo mandato do Trump, ele tem rompido com as normas, ou seja, tarifas que tinham sido estabelecidas, nessa onda de tarifaço, ele estabeleceu novas tarifas, para além daquelas previamente acordadas. A regra no NAFTA, o TEMEC, é o single undertaking, ou seja, se negocia tudo, e uma vez tudo negociado, você só vai implementar aquilo que está negociado, mas uma vez, vamos dizer assim, que os atores assinam, o acordo ele entra em vigor plenamente, né?
E todo mundo, as regras não vão sendo negociadas ao longo do tempo, mas já estão previamente definidas. Então, as normas são respeitadas, são seguidas. Você tem uma alta interdependência econômica entre os países, né? O México tem mais de 80% do seu comércio exterior é com os Estados Unidos, né? Então, há uma grande dependência, interdependência. O Canadá também tem uma forte dependência. Os Estados Unidos, ainda que a dependência seja menor, muito menor em relação aos seus parceiros, mas o México, ele oscila entre o primeiro e segundo parceiro dos Estados Unidos, competindo com a China, né, nessa posição. Então, o México, ele é o primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos. É um acordo que tem uma lógica responsiva, ou seja, ele, como eu falei, ele é um single undertaking, você negocia tudo, né? E aí depois é só a implementação dessas regras. Então, esse acordo, ao longo do tempo, vai acumulando desatualizações, o que faz com que ele tenha essa lógica responsiva. Ele vai responder às mudanças e se atualizar em determinados momentos. No caso do NAFTA, quando o acordo foi acertado em 1900, ou aprovado em 1994, entrou em vigor, né? Ele começa a funcionar numa época que não existia comércio eletrônico, não existia uma série de coisas que hoje existem. Por isso que o acordo precisou ser revisto, tá? Essa é uma das razões do acordo ser revisto em 2019. Entre outras coisas, a regulação desses setores. Mas depois se decidiu, nessa renegociação de 2019, que o acordo ele iria passar por revisões periódicas. Então, cada 6 anos, ele vai passar por revisões periódicas, por isso essa lógica responsiva, para atualizações e ajustes necessários, né, que é a cláusula sunset, inclusive com a possibilidade de acabar com o acordo, ou seja, o acordo perde validade, é renegociado e volta a funcionar. Então, essas são características desse acordo. Mas é um acordo que, depois de 2019, acaba tendo essas características mais fluídas, né? Essa liquidez fica mais evidente, por quê? Porque é um acordo que tem prazo de validade, que é algo meio inédito, né? Normalmente os acordos são feitos para durarem, né? Principalmente acordos de livre comércio, né? De integração. No caso dele, cada 6 anos tem que ser revalidado. O caso do TEMEC vai ser revalidado o próximo ano, ele vai ser renegociado. É um acordo que não tem, inclusive, um nome, né? Antes era NAFTA, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte, mas quando o Trump faz a renegociação em 2019, ele nomeia esse acordo, né? Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Então, o acordo em inglês se chama, em inglês não, nos Estados Unidos se chama USMCA, o SMCA, ou USMCA, né, em português. No México, ele é nominado como TEMEC, Tratado Mercosul, Estados Unidos, Canadá. E no Canadá, ele é o CUSMA, Canadá, Estados Unidos e México Agreement. Quer dizer, você tem essa situação, né, de um acordo que tem 3 nomes, né? Cada país dá o seu nome para o acordo, né? Então, aqui vamos usar o latino, que é TEMEC, né? Cada um, ou seja, isso já mostra a flexibilidade do acordo, uma vez que ele não tem nenhum nome comum. Próximo. Mas esse acordo, ele teve um impacto interessante no caso do México, por isso nós resolvemos fazer esse trabalho. Porque o México, dos 3 países do acordo, ele é o país
com maior nível de desigualdade, com maior problema, né? Ou seja, é o país mais subdesenvolvido, né, do bloco. Tá? Só para ter uma noção, esses são dados, todos os dados que eu vou apresentar aqui estão no artigo, inclusive as tabelas que eu vou mostrar estão no artigo. Então, convido quem se interessar a visitar lá a página da revista e puxar o artigo e ver com mais profundidade nessa discussão. Mas o México tem uma forte concentração de renda. Então, os 10% mais ricos do México, eles ficam com 60% da renda do total, né? E tem quase 80% da riqueza está concentrada nesses 10% mais ricos, ou seja, que os 20% de riqueza, ele é distribuído nos outros 90% da população. O México, ele vem fazendo, ao longo dos anos, né, políticas redistributivas, mas elas foram insuficientes ao longo do tempo, não conseguiram gerar resultados que levassem a uma desconcentração da renda. Outra coisa que é interessante no caso mexicano é que os dados mostram que essa desigualdade ela é maior entre ou afeta mais as mulheres e os jovens e trabalhadores não qualificados, ou seja, trabalhadores sem qualificação profissional. O México é o país com salários baixos, né? Ou seja, segue a lógica da América Latina, mas entre os 3 países do bloco é o que tem salários mais baixos, significativamente mais baixos, tem baixa proteção trabalhista, ou seja, as regras no México que regulam, as regras trabalhistas são bastante flexíveis, tem muitas diferenças, inclusive, você não tinha no México, até recentemente, um salário mínimo nacional, você tinha salários mínimos regionais e profissionais, o que significa que no México você tinha os salários mínimos determinados por categorias e também por regiões. Então, isso dava uma grande diferenciação salarial, dependendo da cidade ou do estado onde você está. E da área onde você trabalha, o setor no qual você trabalha, é o seu salário. Né? Então, você não tinha esse piso nacional. Isso mudou recentemente. E alta informalidade, quase 50% do mercado de trabalho, né, da força de trabalho mexicana é informal ou precária. Então, isso também é importante, né? Por isso nós vamos olhar, no caso do México, o impacto, porque o México, ODS 8, ele é um ODS importante, é um ODS onde o México tem índices ruins e se compromete a melhorar esses índices. Então, nós vamos ver em que medida esses índices melhoraram nesse período, né, a partir de 2015, no México, por conta, né, dos compromissos e como na época estaria contribuindo para isso. Próximo. Então, o artigo vai desenvolver a análise olhando isso. Então, só para ilustrar aqui, esse gráfico, ele mostra a linha de cima, né, a linha que está em cima, é a linha que representa as mulheres, o grau de informalidade das trabalhadoras mexicanas. Então, vocês veem que é bem mais alto do que a linha mais clarinha, que é a linha que representa os homens. Né? Então, em alguns momentos, ela é muito mais que o dobro dos homens, ou seja, as mulheres, elas estão muito mais na informalidade do que o trabalhador mexicano. A linha do meio, claro, é a média desse período, né? Desses 2 casos, homens e mulheres, ou seja, a linha do trabalho, que mostra que houve uma queda em 2020, né?
mas isso tem a ver também com pandemia, com uma série de aspectos, né? Mas não há muita mudança em relação aos dados mais atuais, né? É mais ou menos isso. Próximo. A mesma coisa aqui é o gráfico em relação a jovens, né? Jovens, mulheres, jovens, homens e a média. Essa mesma coisa. A linha mais clarinha, que é a de baixo, são os homens. Então, os jovens têm uma dificuldade, né, de entrar no mercado de trabalho. Vocês veem que eles são menos de 10% dessa força da força de trabalho. E nessa... desculpa, eles estão... 10% dos jovens estão fora da força de trabalho, né? Não na força de trabalho, fora da força. Cerca de 10%, principalmente mulheres, né? A média, ela é puxada para cima por causa das mulheres, principalmente. Os jovens homens também têm uma certa dificuldade, mas é menor, bem menor do que as mulheres, de entrar na formalidade. Ou seja, se você é um jovem no México, é muito mais fácil você conseguir um emprego se você for um homem, um jovem homem, do que uma jovem mulher. Tá? É isso que esse gráfico está mostrando, né? Há uma dificuldade. Próximo. Bom, esse último gráfico, que nos interessa aqui, porque é o que a gente conseguiu ver também uma mudança significativa, ou seja, vocês viram nos outros gráficos que é uma queda a partir dos anos 16, né, começa a haver uma queda nesses índices, uma queda que significa algo bom, significa que essa exclusão está diminuindo. E aqui a gente vê um outro gráfico que mostra uma mudança significativa, que é o aumento no salário mínimo. Vejam que aqui o salário mínimo a gente foi colocando pelas categorias, porque é o que eu falei, cada setor tinha o seu salário, né? Então, de 95 até 2016, a gente vê essas oscilações, diferenças entre os setores. Né? A partir dos dados de 2019, a gente vê que estão todos iguais. Por quê? Porque foi depois de se instituir o salário mínimo nacional. Então, aí todo mundo passa a ter o mesmo salário mínimo no México. Não quer dizer que todo mundo passou a receber igual. Ainda há diferenças por regiões, as regiões que são exportadoras, ou que têm as empresas produzem para exportação, elas têm os salários melhores do que o resto do país. Mas o salário mínimo, pelo menos, ficou igual e muito maior. Né? Ou seja, se a gente olhar os dados de 2016 para 2022, o salário mínimo duplicou no México, o que é um grande salto, é importante. Próximo. Então, o que explica isso? Foi a renegociação do NAFTA? Foi os ODS? Qual foi a razão que que gerou essa mudança? Foi isso que nós fomos investigar. Então, o que a gente viu, e a gente apresenta no artigo, é que de 94 a 2019, que é o período do NAFTA, estritamente, você teve um impacto limitado nas condições de trabalho mexicanas. Né? Alguns setores se beneficiaram muito, a economia mexicana se beneficiou, não há dúvida, mas as condições de trabalho, que é outra coisa, né? Ou seja, você pode ter crescimento econômico sem melhoria nas condições de trabalho. E esse era um ponto. As condições de trabalho continuaram bem aquém do esperado. Havia manutenção da forte assimetria entre os países membros, especialmente no que se refere a condições de trabalho, uma intensificação da interdependência com os Estados Unidos, da dependência da economia mexicana da economia norte-americana, mas tinha melhorias em alguns setores, principalmente os setores exportadores, como é o caso do automotivo, do eletrônico, do aeroespacial,
que são setores que produzem para os Estados Unidos diretamente, mais diretamente, muitas vezes são empresas, muitas vezes não, a grande maioria, empresas que instalam plantas no México simplesmente para abastecer o mercado americano, né? Que isso foi o grande boom industrial, né, no México, que o NAFTA provocou. E o salário médio mexicano, ele acabou decaindo, né, proporcionalmente, ou considerando, né, a capacidade de compra desse salário. No início do NAFTA, para o final do NAFTA, né, ou seja, até 2019, ele acabou perdendo capacidade. Então, essa era uma questão importante. Havia uma certa descrença em relação ao NAFTA e a contribuição no NAFTA, porque os impactos nesse campo eram restritos. Pode mudar. E aí, uma questão que é importante dizer, que esse sempre foi um problema. Quando se negociou o acordo do NAFTA, um dos grandes impasses era a desigualdade entre trabalhadores mexicanos e trabalhadores americanos e canadenses. Havia uma percepção de que a mão de obra muito mais barata, menos regulada, mexicana, ela poderia gerar distorções no mercado de trabalho americano e canadense. Por isso, já em 94, se decidiu fazer um acordo adicional, né, que é o Acordo de Cooperação Laboral, que a sigla em inglês é NALC, que é um acordo que vai estabelecer as regras para a regulação do trabalho no NAFTA. Né? Então, o NALC foi criado já em 94, ele permanece, depois de 2019, na renegociação, ele é atualizado, vai continuar funcionando, né? Ele é como se fosse um acordo paralelo ao acordo original de livre comércio, né? Ele é um acordo paralelo, e ele vai regular as ações, buscando justamente estimular essa, vamos dizer assim, políticas para combater essa desigualdade trabalhista entre os três países. O que é interessante, que eu já falei anteriormente, é que de 94 a 2019, esse NALCA teve pouco efeito sobre essas distinções, a não ser nos setores exportadores, que aí teve uma leve melhora, mas ainda assim o trabalhador mexicano, por exemplo, do setor automotivo, recebia muito menos do que o trabalhador americano. Então, não havia muito, o efeito não havia sido significativo até então. O que esse NALC, ou NAL-LC, né, pressupõe? Que você vai ter trocas de informações, você vai ter uma assessoria técnica para supervisionar a implementação. Ele permite, né, você pode ter denúncias, né, de dumping ou de não cumprimento de regras, e você vai ter toda essa assessoria técnica, vou fazer consultas, você tem todo procedimentos, né, para fazer a verificação dessas denúncias e, em caso de comprovação de utilização de normas trabalhistas para benefícios comerciais, ou seja, o não cumprimento de normas ou usar regras mais flexíveis para benefício ou gerando desequilíbrios entre os parceiros, você poderia aplicar sanções comerciais, né? Então, esse acordo, ele tem toda uma estrutura organizacional, ele tem comitê, ele tem um secretariado, ele tem núcleos nacionais, mas uma coisa que é importante dizer é que, assim como os outros acordos
de integração na América Latina, toda a estrutura é intergovernamental. E no caso do NAFTA é mais interessante ainda, porque as estruturas são nacionais, com algumas instâncias que são regionais, que são esses espaços de diálogo, mas tudo é feito no âmbito nacional. Ou seja, a denúncia é encaminhada por um órgão nacional, ele vai fazer um levantamento, vai se chamar consultores para fazer a análise, a verificação, que vão ser indicados pelos parceiros, e aí eles vão avaliar a situação, vão fazer o seu parecer, e a partir do parecer vão ser aplicadas sanções, mas tudo corre no âmbito nacional, né? Esse sistema de disputas, né, ele é consensuado entre os parceiros, mas ele corre de forma nacional. E ele funciona, mas ele, vamos dizer assim, ele funciona para verificação dessas lógicas de dumping comercial. Mas ele teve pouco efeito para proteger trabalhadores, ou seja, para gerar benefícios e melhorias nas regras trabalhistas. Próximo. Então, isso muda a partir de 2019. Você tem a revisão das regras, né? Você vai ter, no lugar do NAFTA, o TEMEC, né? Você vai ter uma atualização nesse acordo trabalhista, você vai ter um reforço do compromisso com as cláusulas da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Esse é um ponto importante. No caso do Canadá e dos Estados Unidos, eles são signatários de praticamente todas as convenções da OIT, mas o México, ele não era. Ele tinha várias que ele não cumpria, ele não era signatário. Então, uma pressão para que o México também cumprisse pelo menos as mesmas convenções que os outros países, né? Então, Canadá e Estados Unidos pressionaram muito por isso. Uma exigência, e essa é a principal, ou uma das principais mudanças no caso das regras, né, do TEMEC, é que de 40% a 45% dos trabalhadores da indústria automotiva mexicana deveriam receber $16 por hora. Os cálculos são todos feitos por hora, tá? Por hora de trabalho. Por quê? Porque esse é a base do salário dos trabalhadores americanos e canadenses. Mas veja, é uma exigência para o setor que exporta, né? Ou seja, ele está vinculado, o impacto era para o setor, não para a classe trabalhadora como um todo, mas para o setor especificamente automotivo, que é um dos principais setores de exportação do México para os Estados Unidos. E se criou um mecanismo laboral de resposta rápida, que é um processo que ele tenta acelerar essas disputas relacionadas com descumprimentos trabalhistas. O processo ele leva mais ou menos agora 4 meses, né? E uma coisa que é interessante é que ele permite que empresas acionem, entre com reclamantes, elas acionam o sistema, reclamando, né, de competição desleal, etc. E aí, esse processo tramita por 4 meses e, se comprovada o descumprimento, pode ser aplicada sanções, multas, suspensão, né, das importações, tem toda uma série de possibilidades, né, que os países vão negociar nesse processo. Mas a questão é que aumentou a pressão. Não só aumentou a pressão na renegociação, como houve uma exigência de que o México aprimorasse as suas regras trabalhistas. Próximo. Então, nós vamos ver aqui que houve 2 reformas trabalhistas no México pressionadas por esses processos. A primeira foi em 2012, sobre o governo do Peña Nieto, que era um governo mais, vamos dizer assim, com um perfil mais neoliberal.
né, que ele chamou de Pacto pelo México. Tal. Qual que era o objetivo dessa reforma de 2012? Mais flexibilização, né, atacar um pouco desregular o mercado para facilitar a entrada de jovens e mulheres, ou seja, flexibilizar mais as regras, porque isso havia percepção de que isso facilitaria a entrada de jovens e mulheres, o que não se comprovou, né? Que flexibilizações essas? Contratos temporários, direitos do trabalho doméstico, né, que se regulou um pouco isso, terceirização, você foi fazendo uma série de flexibilizações, parecido com o que a gente fez aqui no Brasil. Mas uma coisa que é interessante é que essa reforma, ela acabou incorporando, embora ela seja anterior, né, um pouco a lógica de trabalho decente, né, que vai acontecer em 2015. Né? Mas as temáticas do que a gente chama de, né, do que o ODS 8 trata como trabalho decente, já estavam incorporadas um pouco nessa discussão dessa reforma trabalhista. Né? Mas, como a gente viu, pouco impacto. Né? Manteve até houve um aumento da precarização por causa da flexibilização e da terceirização. Né? E os resultados, no que se refere ao ODS 8, foram negativos. Próximo. A outra reforma que a gente vai ter é a reforma de 2019, que é essa reforma feita AMLO Antônio Manuel López Obrador, né? É a sigla para o presidente, o ex-presidente mexicano. Ele vai retomar essa reforma de 2012 por pressão das renegociações do NAFTA, isso é importante dizer, porque uma das condições colocadas ali nas renegociações era que o México iria atualizar a sua reforma trabalhista e iria mexer nos salários, né? Então, ele vai revisar a reforma, as regras trabalhistas de 2012, né, adaptando ao novo acordo. Ele vai regulamentar e criar certos constrangimentos à terceirização para combater a flexibilização e a precarização. Ele vai mudar decretos da Constituição para criar salário mínimo nacional, que é um ponto importante. Ele vai tirar o que se chamava de juntas de conciliação e arbitragem, que eram espaços de negociação local, para fazer uma coisa nacional mais ampla. Ele vai também substituir essas juntas pelo Centro Federal de Conciliação e Registro Laboral. Ou seja, agora não vão ser mais o que a gente poderia dizer como cartórios de arbitragem, né? Seriam semelhantes ao que a gente, aos tribunais de trabalho, que seriam tribunais de trabalho, mas não é bem um tribunal de trabalho, que eles trabalhavam por setores, categorias, etc. E agora é uma coisa nacional que envolve a todos, então tem uma maior unificação das regras, homogeneização das regras, e ele vai assinar a Convenção 98 da OIT, que é uma das principais convenções da OIT, que é sobre direito à organização e negociação coletiva, que é a regra que permite a organização sindical, a organização de sindicatos, de representação sindical nos locais de trabalho. Isso vai ser importante para fortalecer a capacidade de negociação dos trabalhadores mexicanos. Isso vai fortalecer essas regras trabalhistas no México. Então, é importante, essa mudança de 2019, ela vai ser significativa, e ela se reflete nos dados que eu mostrei de aumento salarial, de novas regras. Próximo. E aí, então, quais são as conclusões
do que a gente colocou no texto. O aumento do salário mínimo, né, no caso do México e dessas regras, ele teve uma pressão forte do TEMEC, das negociações regionais, elas foram importantes, elas estimularam, mas não foi só por isso que elas melhoraram. Né? Houve uma convergência dessas pressões externas com uma posição do governo nacional, que era o governo do López Obrador, que se mostrou favorável a essa agenda. Por quê? Porque as pressões, elas existiam já em 2012, mas elas não foram suficientes para gerar mudanças significativas. Então, a pressão externa do regional com vamos dizer assim, a sensibilidade nacional permitiram essa mudança. Né? Então, o que a gente pode dizer é que o regionalismo, por si só, ele não garante o cumprimento dessa Agenda 2030, mas ele foi importante para trazer essa agenda, para gerar essa, vamos dizer assim, convergência. Né? E o ODS 8, ele aparece de forma marginal nos acordos regionais, né? Inclusive no caso dos Estados Unidos, o centro das renegociações não foi o ODS 8, inclusive ele foi negociado, né, uma boa parte fora nesse acordo atualizado, acordo de trabalhista. Mas ele faz parte dessa agenda, né? Outra coisa que fica evidente é o papel central do Estado Nacional, né? Ou seja, é o Estado Nacional que vai decidir como é que ele vai traduzir esses compromissos, como é que ele vai incorporar esses compromissos. Em 2012, essas pressões não levaram a uma tradução favorável à classe trabalhadora ao trabalho decente. Em 2019, sim. Por quê? Porque havia um outro perfil de governo. Né? Mas uma coisa que foi interessante nesse caso foi mostrar que o regionalismo pode contribuir. Ou seja, uma das questões importantes, no caso do NAFTA, o TEMEC, é que o regionalismo ele acaba, nesse ponto específico do ODS 8, sendo um importante ator de monitoramento. Então, ele ajudou tanto a trazer essa agenda, né, a sensibilizar os atores em torno dessa agenda, mas também a monitorar. Por quê? Porque a partir da aplicação dessas mudanças, né, quem está monitorando o cumprimento, a atuação, é o âmbito regional nesse acordo paralelo trabalhista. Então, isso foi importante, mostra que dá para contribuir. Claro que ele não vai resolver, até porque ele não é quem assume o compromisso de cumprir com essa agenda, é o governo, é o Estado Nacional, mas ele pode ajudar, e nesse caso, deu uma boa contribuição. Então, próximo, essas eram as minhas contribuições. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês sobre isso e fico aberta às perguntas. Muito obrigada. Obrigado, professora Karina. Foi sensacional. Nós conversávamos um pouco antes do início da palestra, aqui com os nossos estudantes, como a Agenda 2030 tem que ser reavaliada, né? E os limites e o que não foi feito, o que não se logrou fazer, né? Eu acho que o seu artigo evidencia muito isso, né? Então uma discussão realmente fenomenal, essencial, e a apresentação do artigo e o artigo em si são peças particularmente muito importantes e essenciais para nós entendermos essa agenda. Eu vou encaminhar algumas perguntas que nos chegaram aqui, e
se você puder refletir um pouco em torno delas, né? A primeira pergunta do Arthur, que é muito parecida com a pergunta da Júlia Rodrigues, que é a seguinte: até que ponto o cumprimento do ODS 8 e políticas como o aumento do salário mínimo no México resultam da pressão externa de acordos regionais e internacionais, como o NAFTA, e até que ponto dependem de vontade política interna do governo mexicano? É muito interessante. Se você quiser começar com essa, depois eu tenho aqui outras aqui que também nós organizamos. Olha, esse é um ponto. A gente não conseguiu medir exatamente a porcentagem de responsabilidade, vamos dizer assim, né? X% foi por causa né, do acordo. O que a gente pode colocar, né, ou avaliar? Majoritariamente é o governo nacional, isso sem dúvida. O governo nacional, no que se refere ao ODS, e isso em todos os casos que a gente viu, o governo nacional, incorporando essa agenda de fato como sua prioridade, ele leva a essas mudanças, e no caso do ODS 8, a gente percebe isso. Mas essas mudanças, elas também pressupõem que você tenha uma base de apoio, que você consiga que os congressos aprovem essas reformas, né, esses consensos. E se a gente for ver, essa base, por que em 2012 o consenso era um, em 2019 o consenso é bem diferente? Porque você teve essa pressão externa, ou seja, havia, e isso a gente pôde ver em posicionamentos dentro do Congresso, em falas, né, de atores políticos e sociais, de que, bom, havia chegado o momento que as pressões externas também estavam levando a ações que precisariam ir além do que alguns estavam dispostos até então. Então, esse acho que é um ponto importante. O governo nacional, ele é central, né? Porque se o governo não quiser assumir, não adianta ter pressões externas, e a gente viu isso no caso do meio ambiente, no Brasil, durante o governo Bolsonaro. Houve enormes pressões externas e se ignorou a questão ambiental. Agora, os consensos internos para promover mudanças também dependem dessas pressões externas. E essa é uma questão interessante, porque para a gente pensar daqui para frente, ou seja, eu acho que esses casos nos ajudam a refletir sobre as nossas próprias realidades, né? No caso do Brasil, para você conseguir, por exemplo, num governo que hoje não tem não tem uma maioria consolidada num Congresso, essas pressões externas por políticas que atendam essa Agenda 2030, elas são importantes para ajudar o governo a montar essas bases de apoio, né? Esses consensos que vão levar adiante essas novas agendas. Então, eu acho que, de novo, o governo é o ator central, mas as pressões externas, regionais, inclusive, são muito importantes. Muito bom, excelente. Tem uma pergunta do Levi, nós a sumarizamos um pouco, que é basicamente a seguinte: diante da assimetria entre a economia mexicana e as economias dos Estados Unidos e do Canadá, como o México poderia aprimorar a sua inserção global por meio de acordos regionais? Aí ele pergunta assim, se fortalecer a integração com a América Latina ainda seria uma alternativa viável?
O México, é importante dizer, embora o México tenha 80% do seu comércio com os Estados Unidos, é o país que mais tem acordos de livre comércio. O México tem acordos de livre comércio com vários países, né? Inclusive com a Europa, né? Com a União Europeia. O México negociou acordos, e tem negociado acordos, né? Comerciais, vários, além dos acordos de livre comércio, né? Mas ainda isso não se refletiu em mudanças. O México, ele tentou, ao longo das últimas décadas, de fazer vamos dizer assim, de buscar essas alternativas, com essa intensificação de acordos, né, com parceiros ao redor do mundo, com a América Latina, e aí eu vou citar 2 casos particularmente. O primeiro foi o acordo Aliança do Pacífico, onde você tenta retomar uma estratégia com a região. É importante lembrar, a Aliança do Pacífico, ela vai juntar México, Colômbia, Chile e Peru. Eles vão articular uma aliança voltada principalmente para estimular o comércio com a Ásia, né? Então, o México participa do Acordo Transpacífico. Então, a diversificação de acordos, ele foi fazendo. A Aliança do Pacífico, ela é um acordo bem sucedido no que se refere às negociações com a Ásia, mas no que se refere à integração entre os seus membros é baixa. Ou seja, a intensificação do comércio entre México, Colômbia, Chile e Peru é quase inexistente. Ou seja, se manteve mais ou menos o que já havia antes da aliança. Eles comercializam mais para fora, não entre eles. Então, esse é um ponto importante. O parceiro que o México tem procurado mais recentemente é o Brasil. A gente viu essa semana mesmo, né, as notícias, o nosso vice-presidente está lá no México, fazendo acordos comerciais, tentando intensificar essa agenda, num contexto, inclusive, onde a gente está sobre fortes tarifações dos Estados Unidos, né? Ou seja, nós estamos na lista preta dos Estados Unidos, mas intensificando nossa parceria com o México. Então, isso é interessante. O México está tentando ativar. Nós temos um acordo automotivo com o México importante, né, que está sendo ampliado agora com essas negociações, mas é isso, a capacidade do México de se desvencilhar dessa dependência americana é muito pequena, por enquanto, né? Ele faz movimentos, mas boa parte da sua produção é voltada para o mercado americano, não tem jeito. E são empresas, inclusive, americanas, né? E muitos dos investimentos que o México recebe, investimento externo estrangeiro, ele é voltado para atender o mercado americano, não para outras regiões, né? São investimentos que são feitos, inclusive, da China, investe no México para poder exportar para os Estados Unidos. Então, fica difícil pensar. As assimetrias, né? Como é que se resolve essas assimetrias, essas dependências? É o desafio para o governo mexicano. Sim, certo. Tenho também uma outra pergunta, né, que diz respeito a impactos setoriais e desigualdades regionais, que é a seguinte: considerando que os benefícios do NAFTA e do USMCA se concentraram em setores exportadores, como o automotivo, enquanto outras áreas da economia mexicana permaneceram marcadas por baixos salários e alta informalidade, quais estratégias poderiam ampliar os efeitos positivos
para setores e regiões historicamente marginalizadas? Pergunta complexa. Assim, por isso que você não é ministra da Economia, né, Karina? Não, se eu soubesse todas essas respostas, estava vendendo consultoria por aí. Mas essa foi um pouco a estratégia, ou o desafio que a reforma de 2019 tentou fazer. A reforma de 2019, no México, ela vai trabalhar um pouco com essa lógica. Claro que ela não vai colocar a regra do NAFTA de $16 por hora para os trabalhadores mexicanos nacionais. Essa daí continua concentrada só para o setor automotivo e ainda assim uma parcela, né? Porque ele é só obrigatório para 40% desse setor. Mas, na medida que você cria um salário mínimo nacional, você já, e a gente viu ali no gráfico, você já fez um salto significativo. Você já 50%, se aumentou em mais de 100% o salário mínimo. Né? Então, isso foi uma tentativa importante. Uma coisa que eles consideram é tentar diminuir essas diferenças regionais. Essa tem sido um pouco a discussão, foi no governo López Obrador e agora está sendo no governo da Cláudia Sheinbaum, de tentar fazer, vamos dizer assim, que os efeitos do NAFTA se distribuam por todo o país e não só para os setores exportadores. Né? E um pouco essa lógica de outros setores, estimular outros setores dentro da economia, nesses acordos internacionais. Mas ainda é difícil. O México, assim como o Brasil, é um país marcado por desigualdades regionais. E mesmo no nosso caso, a gente tem várias políticas que buscam trazer essas diferenças, mas elas, vamos dizer assim, o efeito é de muito longo prazo, é difícil, você vai promovendo benefícios, tem maior impacto aqui, ali, mas a gente tem que lembrar que a gente vive em democracias e os agentes econômicos não são governamentais, tá? É o mercado. E o mercado tem suas próprias regras, suas próprias lógicas. Então, o governo tenta induzir comportamentos, mas nem sempre os resultados são os desejados, né? Então, eles estão tentando, né? Eu acho que conseguiram resultados significativos, mas ainda aquém do necessário. Né? Mas tem um excelente. Porque, no final das contas, muito da reflexão e dos dados também, tanto da realidade que vocês analisam sobre o México, diz respeito a praticamente todos os países da América Latina, né? Temos uma situação social e a configuração, inclusive no que diz respeito à produtividade e mesmo a essa configuração histórica, né? De se atribuir mão de obra barata como uma vantagem comparativa, né? Que são, portanto, problemas que são comuns a toda a América Latina e a outros países, temos isso no Sudeste Asiático, enfim, em regiões inteiras da África. Né? Nós temos aqui uma pergunta que eu acho que também nós editamos para torná-la um pouco mais enxuta, é a pergunta do Breno, que também diz respeito um pouco à realidade latino-americana, não somente do México, que é a seguinte: que diante da rápida transformação tecnológica, então ele se refere tanto à automação como à inteligência artificial e outras inovações tecnológicas que comprometem no sentido de ampliar a capacidade produtiva.
E de que forma países como o México podem alinhar as metas do ODS 8 com políticas que garantam qualificação profissional, proteção social e inclusão dos trabalhadores mais vulneráveis nesse novo contexto produtivo? Isso é uma pergunta bem legal, bem interessante. Que também diz respeito, não é somente o México, acho que é isso que eu acabava de comentar, né? Um tanto da realidade do sistema produtivo das nossas economias, né? Levou a palavra. Obrigada. Breno, você me botou contra as cordas, né? Porque essa pergunta é bem complexa. Uma coisa que é importante pensar é que, no caso dessas transformações, né, a discussão é o quanto de, vamos dizer assim, oportunidades de trabalho serão criadas e o quanto de postos de trabalho serão eliminados com essas novas tecnologias. Esse é um ponto. Um consenso que há é de que você tem a criação de vários postos de trabalho, pelo menos por enquanto, mas eles são muito relacionados com trabalhadores altamente qualificados, ou então ao trabalho que é estritamente desqualificado, né? Ou seja, a mão de obra mais barata. Trabalhos que ainda são manuais e não tem como, né, mecanizar, etc. Qual que é o ponto de equilíbrio nisso? Ainda estamos por ver. É um grande debate, porque a perspectiva que você tem é que vários setores eles vão ser negativamente afetados, mas você ainda não tem medidas adequadas para lidar com isso. O que significa que os governos eles estão agora diante de um novo desafio, que é pensar um mundo onde você vai ter que ter políticas para amenizar o impacto dessas tecnologias. Eles não estão, vamos dizer assim, ignorando essa questão. Uma coisa que é importante dizer, né, que eu não falei na minha exposição, mas eu acho que cabe colocar aqui, é que essa questão da Agenda 2030, dos ODMs antes dela, ela tem por objetivo estimular ou pressionar esses debates. A questão é que todo mundo sabe que ninguém vai cumprir os 17 objetivos, as 167 metas, é impossível fazer isso. Mas a questão dos países se comprometendo a discutir, a buscar mecanismos ou políticas para amenizar esses problemas, já é um avanço. Então, se a gente olhar os ODS hoje, a gente vai dizer assim, mas a gente está muito aquém, as coisas não estão funcionando. E é verdade, todo mundo tem consciência disso. A gente poderia ter a gente tem na frente duas alternativas. Ou a gente diz assim, não funcionou, não cumpriu, vamos esquecer esse assunto, o que eu acho que não é bom. E a outra alternativa, que é o que está sendo seguido, é dizer assim, bom, o que precisamos melhorar daqui para frente? Então, já na ONU, no âmbito da ONU, já começaram a discutir a agenda, né, que vai para 2045, ou seja, mais 15 anos. A primeira foi de 2000 a 2015, 2015 agora 2030, e a próxima para 2045. Nessa nova agenda, uma das coisas, um dos temas que já está começando a ser discutido, porque, veja, se a agenda vai começar a ser implementada a partir de 2030, né, quando os ODS agora se encerram, né,
ela tem que ser negociada antes, ela já começou a ser negociada, então ela está em negociação. E um dos temas é justamente o impacto dessas tecnologias, né, novas tecnologias, inteligência artificial, como pensar políticas, e aí os compromissos para tentar amenizar essas questões. Eles ainda estão discutindo, estão pensando, não só no âmbito, né, do trabalho, mas também no convívio, na política, né, ou seja, a questão da regulamentação dessas regras, isso está no centro do debate hoje internacional, e acho que isso é importante, né? É o grande desafio, porque a questão não é novas, esse é um ponto importante, a gente já tem bastante regulações trabalhistas, aplicadas de formas diferenciadas nos países, claro, mas regras para pensar, né, maior proteção, maior formalização no mercado de trabalho, já existem. A questão é lidar com esses contextos que mudam e que colocam em xeque essas regras, né? Então, agora, como fazer para que essas questões sejam assimiladas de forma adequada? Esse está sendo o debate atual, e eu imagino que a partir de 2030 a gente tem uma nova agenda relacionada ao ODS 8, que vai se chamar vai ter outro nome, né, mas que continua com essa agenda, que é justamente amenizar os impactos dessas novas tecnologias sobre o mundo do trabalho. Excelente. Acho que eu tenho outras perguntas, mas que, de certo modo, você já respondeu. Eu gostaria realmente de ressaltar essa nota sobre o impacto tecnológico, a transformação tecnológica, né, e eu não gosto muito de reiterar o tom apocalíptico que nós vemos muito na imprensa, na mídia especializada, tanto sobre a inteligência artificial, como as transformações que a inteligência artificial vão produzir sobre a produtividade em geral, né? Mas acho que essa realmente é uma nota importante, né? Nós temos sempre à vista, especialmente considerando a realidade dos países em desenvolvimento, né? O fato de que o altíssimo grau de vulnerabilidade econômica, de vulnerabilidade social, né? E que é também aprofundado pela desigualdade de vida, né? As condições de vida muito precárias. Como elas vão ser como esses países, essas regiões vão ser dramaticamente impactadas por essas inovações tecnológicas, né? E eu acho que realmente que torcer que elas também sejam usadas para mitigar essas tendências de exclusão, né? Professora Karina Mariano, eu quero muito agradecer a sua generosidade de conversar conosco na tarde de hoje. A sua palestra foi maravilhosa, realmente, não somente por causa do artigo, que já é excelente, mas também porque foi apresentada de um modo extraordinário. Eu agradeço muito a sua generosidade de ter aceitado participar desse nosso programa. Eu devolvo a palavra para a sua saudação final, e desde já agradecendo muito, né, e desejando também que você volte outras vezes aqui para a Universidade de Brasília. Muito obrigada, foi um prazer enorme poder participar, poder aqui apresentar um pouco do que a gente fez, né? Ou seja, é sempre bom a gente poder falar das pesquisas que a gente desenvolveu, né, dos resultados, e é um prazer enorme. Sempre que quiserem, eu estou à disposição. Eu gosto de falar, então é bom. E acho que é importante essas iniciativas de debate e de registro dessas informações hoje, aproveitando essas novas tecnologias, né? Esse é um ponto fundamental, a gente poder sair dos muros da universidade, né? Porque as revistas acadêmicas, elas têm público,
mais restrito, que é o público mais acadêmico, né? Mas essas iniciativas, né, de fazer esses diálogos, né, e depois disponibilizar em redes sociais, elas permitem a gente conversar com outros atores, né, muito além dos nossos muros acadêmicos, e um pouco trazer a informação e a reflexão, porque acho que isso é importante, né? O diálogo é fundamental para a gente pensar saídas, né? E as reflexões, né, sobre a situação em que vivemos. Então, é um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade na publicação da revista e aqui agora falando. Muito obrigado, Karina. Um grande abraço para você e para todos. Um bom final de semana. Até o próximo.